no livro de Filipenses, capítulo 3. Ofertou, minha filha? Livro de Filipenses, capítulo 3, verso 12. Irmãos, nós temos já há alguns dias, a gente tem realizado transmissões dos nossos cultos. Não sei se vocês têm visto, têm acompanhado. No domingo, na hora do culto, a gente estava com 30 pessoas. 30 pessoas. Por ser um dia de carnaval, alguns não vieram, né? Então a gente teve uma audiência que eu considerei muito boa no domingo. Então, se você puder depois compartilhar esse link, quando você vê lá nas redes sociais, é uma forma também de divulgar a palavra de Deus, o trabalho que tem sido feito também na casa de Deus, nesse lugar. A gente tem feito investimentos, hoje chegou mais material, cabos, é muita coisa que precisa, então a gente está melhorando aos poucos. A imagem não está boa, o som não está bom, mas a gente está trabalhando da forma que dá, da forma que pode, da forma que as nossas mãos alcançam, e a cada dia a gente tem melhorado um pouquinho, e eu quero te convidar também a nos apoiar, a sua igreja também nessa parte. Eu te convido a abrirmos nossas Bíblias em Filipenses. A Duda já posicionou aqui para a gente, Filipenses 3:12. Eu vou do 12 ao 16 e compartilho a palavra que o Senhor hoje coloca em meu coração. A palavra vai dizer assim: não que eu já tenha obtido tudo isso. Eu estou lendo na NVI, é possível que seja um pouquinho diferente da versão que está aí na tua mão. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para que as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E, se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu apresento esse momento da Tua Palavra. Eu clamo, Deus, que a Tua Palavra hoje encontre corações e vidas, Deus. Eu clamo que Teu Espírito Santo venha falar nesses corações e nessas vidas. Eu peço, Pai, que uma vez mais, por Tua graça, por Tua misericórdia, o Senhor possa usar a minha vida como Teu instrumento nessa noite, em nome de Jesus. Podeis estar assentados. Não é a primeira vez na palavra de Deus que o apóstolo Paulo vai usar a figura do mundo ao seu redor. Já naquela época, lá atrás, o apóstolo Paulo, já fazia as coisas com estratégia, de forma intencional. Aqui, ele usa uma figura muito semelhante, se você observar o foco que ele trabalha nessa passagem. Essa aqui é uma passagem bíblica que os coaches, os motivacionais que publicam vídeos na internet, no Instagram, certamente vão gostar dessa passagem bíblica. Ela está muito voltada à persistência, à perseverança, em lutar, em alcançar. Paulo vai usar talvez uma figura semelhante à de um atleta, no sentido de aplicar aqui lições espirituais, para que possamos ter e desenvolver em nós a mesma persistência que um atleta tem. Um atleta é aquele que treina, que se instrui. Um atleta é aquele que movimenta o seu corpo. Um atleta é aquele que vence os seus limites.
Um atleta é aquele que aprendeu a conviver com a dor e, mesmo convivendo com a dor não o impede de executar seu propósito. Um atleta é aquele que não se contenta com um prêmio. Pode observar. O atleta, ele ganha um prêmio, festeja e depois começa a treinar novamente para ganhar outro prêmio maior. Ou para que ele possa renovar aquele troféu no ano seguinte. O atleta é a figura da superação dos limites. E tudo que eu falei aqui, Paulo aplica aqui nesse trecho bíblico em sentidos espirituais. Você vai perceber, e eu peço que Eduardo fixe no 13, por gentileza, e a gente vai avançando nesse raciocínio. O versículo 13 começa já com um pensamento de atleta. Irmãos, olha como ele começa. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Não penso que eu tenha alcançado. E sabe o que eu aprendo com esse trecho? Nós não podemos parar de avançar. Você pode falar aí para o teu vizinho, para quem está perto de você? Nunca pare de avançar. Gustavo, nunca pare de avançar. Eduarda, nunca pare de avançar. Igreja, na tua vida pessoal, no teu trabalho, no teu estudo, no teu desenvolvimento profissional, na tua vida espiritual, nunca pare de avançar. E para a gente não parar de avançar, a gente não pode satisfazer com as vitórias de ontem. Já ouviram aquele ditado, ganhamos o jogo, mas não ganhamos o campeonato? Paulo está dizendo, não penso que eu tenha alcançado. Não, mas tu és o apóstolo Paulo. Tu és um homem escolhido por Deus. Tu és um homem que Deus usa. Não penso que eu tenha alcançado. Porque o meu foco está em prosseguir. A corrida não terminou. Muitas pessoas, às vezes, param de avançar quando pensam que já alcançaram. Quando pensam que já alcançaram. E o pior que o ser humano pode ser, a pior posição que o ser humano pode se colocar, é a posição quando ele não tem foco. Quando não temos foco, irmãos, quando você não tem foco, o dinheiro não dá, a vida não vai à frente, a vida não prospera e a gente não constrói nada. Pode observar, a pessoa sem foco, o carnaval ele é a figura da pessoa sem foco. Uma pessoa compartilhou hoje assim, nunca vi tanta gente desempregada, curtindo, saindo, bebendo. Falta foco. O foco das pessoas se concentra em 5 dias. O foco das pessoas se concentra em ter um prazer de um momento, de dias, de horas. Mas Paulo está dizendo, não, eu não alcancei. Eu não penso que já tenha alcançado. E esse é o pensamento do vencedor. Quando Deus te levantar para algo, vão ter dias difíceis. Aqui na nossa célula, na célula que tem aqui na igreja, na Manaim, as crianças estão se reunindo sozinhas, as crianças maiores. Aí minha filha estava assim, super motivada, estudando em casa, preparando o lanche para as crianças. E estava vindo bastante criança. Aí teve um dia que veio umas 2 crianças só. Ela olhou assim para mim e falou, pai, não veio ninguém. Eu estava querendo fazer o lanche. Vão ter dias no teu ministério que vão ser assim. Você vai se preparar, você vai se dedicar, você vai subir aqui no altar achando assim, que mensagem que eu trouxe.
Que mensagem que eu preparei. E aí na hora que tu começa a pregar não acontece nada. Parece que bate aqui nesse teto e volta, e não acontece nada. Vão ter dias assim. Mas o contrário também é verdade. Haverão dias de glória, haverão dias que Deus vai honrar o nome dEle, haverão dias que Deus vai te usar, haverão dias que Deus glorifica o nome dEle na tua vida. E mesmo nesses dias de glória, nós não podemos pensar que alcançamos alguma coisa. Não podemos pensar. Paulo está dizendo com outras palavras, não se sinta satisfeito com as vitórias espirituais, a ponto de não continuar avançando. Às vezes você vê o crente buscando, o crente fazendo campanha, o crente orando, o crente jejuando, e rapidamente Deus responde. E aí quando Deus responde, o que a pessoa às vezes tem o costume de fazer? Relaxa. Não pode. Paulo está dizendo, não alcancei. Nem nós, nem eu, nem você alcançamos. Deus está dizendo, prossiga, vai em frente. Olha o que diz a parte B. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão diante. Sabe o segredo para a gente continuar sempre avançando? O segredo para a gente continuar sempre avançando é manter os nossos olhos fixados no alvo. No alvo. No alvo. Quando você tem um líder de célula que o olho dele está fixado no alvo, quer promover comunhão, quer promover aproximação, quer ganhar vidas, quer alcançar outras vidas, você percebe que Deus responde. Quando você vê um servo de Deus, mesmo um servo de Deus, olha, empenhado, pensando assim, olha, eu vou voltar a estudar, eu vou completar estudos, eu vou fazer cursos, Deus vai abrir portas para mim, é difícil, é complicado, talvez só sobrou a madrugada, mas eu vou manter um foco. Olha que a Bíblia está dizendo, esquecendo do que ficou para trás, eu avanço para o que está adiante. E Deus está dizendo, tem coisas adiante de você. Me faz recordar do paralítico do tanque de Betesda. Isso aqui encaixa como uma luva na vida dele. Ele está lá, 38 anos. Não tem quem lance ele na água, toda vez que o anjo vem, balança as águas, tem um que entra na frente, recebe milagre. Chega Jesus. Jesus representa as coisas que estão adiante. E aí Jesus vira para ele e fala assim, o que quer que eu te faça? Aí ele vem com aquela conversinha, sabe aquelas pessoas chatas que tem na fila do banco? Hoje é diferente, você pega a senha, mas antigamente a fila do banco era fila. Sempre tinha uma pessoa chata na fila do banco. E esse paralítico do tanque de Betesda, ele é o chato da fila do banco. Jesus fala assim para ele, o que queres que eu te faça? Não, porque quando vem o anjo e balança as águas, não tem quem me lance, sempre vai alguém na minha frente. Jesus pergunta de novo, que queres que eu te faça? E ele, não, mas por que queres que eu te faça? Olhar para aquilo que está acontecendo nos últimos 38 anos impede de alcançar aquilo que está adiante. Olhar para aquilo que aconteceu ontem, para aquilo que aconteceu ano passado, para aquilo que aconteceu em 2020, para aquilo que te feriu, para aquilo que te machucou, para aquilo que arrancou sua alegria, para aquilo que veio para acabar com o teu ministério. Olhar para tudo isso te impede de contemplar as coisas que estão adiante. Você percebe que os olhos têm que estar fixados no alvo. Tem que ter alvo. E quando eu falo alvo, multiplica-se na tua vida. É alvo espiritual, mas é alvo financeiro, é alvo de estudar, é alvo de fazer alguma coisa pelos teus filhos, é algo de falar assim, eu não tive isso, mas meus filhos vão ter, é alvo de dizer, olha, essa casa não está boa, Deus vai mandar uma melhor, é alvo, Deus vai construindo alvos, vai te dando alvos para você ir atrás dele.
Mas se a gente ficar olhando para trás, não, porque antigamente, em 1999, pastor, eu pregava, mas uma coisa me feriu muito. Eu não duvido que te feriu. Eu não duvido que possam ter te machucado. Não duvido. Mas a palavra é: para frente que se anda. Livro de Hebreus, Duda, 10:38, vai dizer assim para a gente: mas o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não me agradarei dele. Sabe o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui? A fé faz você avançar, a dúvida faz você retroceder. O meu justo vive pela fé. Se retroceder, eu não me agrada. A alegria de Deus é ver você avançando. A alegria de Deus é ver você prosperando. A alegria de Deus é ver você crescendo. E quando a gente tem um momentinho na nossa vida que a gente retrocede, todos nós temos pontos de retrocesso. Alguns são até importantes para nós. Mas todos nós temos pontos de retrocesso, fases de retrocesso, momentos que a gente está caminhando para frente e de repente, quando percebe, está andando para trás. E a Bíblia nos afirma: eu não fico feliz. É como um pai que vê o seu filho. Você vê o seu filho prosperando, você vê o seu filho indo à frente, você vê o seu filho realizando, fazendo coisas boas, você está feliz. Mas se você vê a vida do seu filho indo mal, seu filho andava de carro, agora ele anda de ônibus. Seu filho ganhava 2.000, agora ele está desempregado. Seu filho tinha uma casa, agora ele não tem onde morar. Nós não ficamos felizes com o retrocesso. E Deus está dizendo: é tempo de olhar para frente. É esquecer as coisas que ficaram para trás. É trabalhar o nosso coração, é trabalhar a nossa mente, é submeter. Eu não estou dizendo que seja fácil, eu não estou dando receita de bolo, mas a palavra vai dizer: coloca hoje diante do altar. Coloca teu incômodo, aquilo que te prejudica, que te dói, que te machuca, que te impede de andar para frente, que faz andar para trás. Coloca diante do altar e diz: Senhor, me atrapalha. Senhor, não consigo. Senhor, me impede. Senhor, eu vou até aqui, mas daqui eu volto, eu não consigo. E o Espírito Santo vai dizer: essa oração que eu gosto de ouvir. Eu te tomo pela mão e te levo para o alvo. Aleluia, nós temos que ter alvo. Voltando em Filipenses 3, mas agora no 14, estou caminhando. A palavra vai dizer assim, ó: obrigado, Duda. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Muito claramente ele está falando da salvação dele, né? Está falando da vocação também, da soberana vocação, mas o foco dele aqui é a salvação. Esse verbo prosseguir, que ele fala prossigo, no grego, esse verbo ele era usado para um caçador que persegue a sua caça de forma intensa. Um caçador que persegue a sua presa de forma intensa. Aqueles filmes que não sei se vocês gostam, mas todo mundo já viu, que passava antigamente, do leão pegando os filhotes. Sempre tem um filhotinho que já cresceu um pouquinho, que é mais ligeiro, não tem? E o leão, para pegar, ele corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá. Quando você pensa que ele já cansou, ele está persistindo, correndo, e ele consegue abocanhar o bicho. Tomou uma surra, mas correu. No grego, esta é a palavra prosseguir. É um animal que corre, persegue a sua presa. Sabe por quê? O animal ele é atraído pelo alvo. E Deus está dizendo nessa noite, através dessa palavra escrita aos Filipenses pelo apóstolo São Paulo, esse prossigo, ele está dizendo o seguinte: quando você tem um foco em Jesus,
Você é atraído pelo prêmio. Você é sugado e atraído pelo prêmio. Então ele está dizendo, prossigo. Está dizendo o seguinte: nós temos que empenhar, nós temos que dedicar com força. Não vai ser fácil, não é simples. A maré não conduz a favor. Não é um barco à vela que você lança a vela e os ventos são favoráveis e o mar é tranquilo e o céu é de brigadeiro. Não, é remar contra a maré, é na tempestade, é na luta, mas é prossigo. E a raiz no grego do prossigo é prosseguir, é perseguir, é ir com intensidade. Aí às vezes você ora e fala assim: Deus, por que é tão difícil para mim? Por que é tão difícil para mim? Para o meu irmão, não vejo que é tão difícil. Para minha irmã, não sinto que seja tão difícil como é para mim. Para mim especialmente é difícil. Quem nunca fez essa oração? A Bíblia está dizendo hoje que o prosseguir para o alvo é persistir como um caçador caça a sua presa. E o alvo aqui não é o seu alimento. O alvo aqui é a nossa salvação em Jesus. Deus está dizendo: você não pode abandonar a corrida. Na corrida a gente se cansa, na corrida a gente sente sede, na corrida tem gente que atravessa na nossa frente, na corrida nós podemos errar o caminho, acontece. Na corrida falta preparo físico. Na corrida tem dias que a gente quer desistir de correr. Mas Deus está dizendo nessa noite que para você não parar de avançar, prossegue para o alvo, e prossegue como um caçador vai atrás da sua caça. E Jesus está dizendo: eu sou o teu alvo, eu sou o teu alvo. Prossegue em busca desse alvo, persegue, vai atrás desse alvo. Mas pastor, eu vou atrás do alvo, tá bom, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu tenho família, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando você busca esse reino celestial, o demais Ele acrescenta na tua vida. Quando você entrega o teu coração, quando você confia com o teu coração, quando você persegue, prossegue, vai atrás, Ele naturalmente Ele abre portas, Ele envia pessoas, Ele faz milagres na tua vida. Mas eu te afirmo hoje: vai para o alvo, prossegue para o alvo. Tem muita artimanha para te tirar do alvo, para me tirar do alvo. Até no nosso trabalho, pode observar, quem tem muito trabalho perde o alvo fácil. Você pensa que às vezes eu não sinto para fazer um estudo de célula, e quando eu vejo eu estou fazendo qualquer outra coisa menos o estudo de célula? Você pensa que eu nunca saí do meu quarto e falei: Fabiana, vou orar, e voltei 4 horas da manhã, orei, mas também perdi o alvo? Quando a gente perde o alvo, a gente perde tempo. Quando a gente perde o alvo, normalmente não dá em nada. Jesus está dizendo: prossegue para o alvo. Os versículos 15 e 16, e aí eu caminho sim para o final. Que a gente nunca pare de avançar. A gente tem que conservar a disciplina. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Se algum aspecto... É o 14, Duda, perdão. Não, é isso mesmo, perdão. É isso. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. 16. Agora vai dizer aqui a palavra: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Esse vivamos, no grego ele é um termo militar. Vivamos de acordo com o que já alcançamos. Esse vivamos é um termo militar.
E ele significa estar em alinhamento, manter posicionamento. Olha o ano do posicionamento aí. Para que a gente nunca pare de avançar, a gente tem que manter alinhamento com o que a gente já alcançou. Vida alinhada com aquilo que você crê. Vida alinhada com aquilo que Deus já tem te dado. Vida alinhada com aquilo que Deus tem te entregue. Isso faz a gente sempre avançar. Você quer ver a pessoa que não chega a lugar nenhum? É a pessoa que quer viver a sua vida e Deus respeita isso. Embora a pessoa vai ter consequências. Deus respeita. Mas você vai ver pessoas que querem viver a sua vida, e aí no dia seguinte querem Jesus. E aí no terceiro dia querem viver a sua vida distante de Jesus. E aí no outro dia querem Jesus. A palavra está dizendo: vivamos de acordo com o que já alcançamos. Sabe por quê? Deus está dizendo: é daqui para mais que eu quero te dar. É daqui para mais que eu quero te acrescentar. É daqui para mais que eu quero fazer obra na tua vida. É daqui para mais. É crescer, é avançar. Não é para retroceder. Não é para declinar. Não é para voltar atrás. É daqui para mais que eu quero fazer. E aí quando você consegue, eu consigo conservar essa disciplina em mim, de manter-me alinhado, de nos mantermos posicionados com o que já alcançamos. Você fica habilitado. Você se habilita para coisas maiores diante de Deus. Você se habilita para responsabilidades maiores. Você se habilita para missão maior diante de Deus. Você se habilita para responsabilidade, para porta aberta, para Deus começar a surpreender você mesmo. E aí chega uma hora que você mesmo olha para Deus e fala: Senhor, mas eu tenho capacidade, Deus, na tua presença, de fazer o que o Senhor está me dando. Eu tenho capacidade de executar aquilo que o Senhor está me determinando. Eu tenho condições. E aí Deus responde. Lá no grego, você está alinhado, você está posicionado, e isso te habilita para viver coisas maiores. Nunca para de avançar. Nunca para de avançar na presença de nosso Deus. Eu concluo com Efésios 4, 13 e 15. A palavra vai dizer assim para a gente: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Não se satisfaça com as vitórias de ontem. Mantenha os olhos fixados no alvo. Esteja determinado a vencer e conserve a disciplina. Aleluia. Ah, pastor, mas tem coisas que me impedem, tem coisas que me atrapalham, tem coisas que me entristecem, tem coisas que me fazem olhar para trás. Mas Deus está dizendo hoje, irmãos, eu posso te afirmar uma coisa: Deus nunca vai nos mandar fazer algo que a gente não tem. Deus nunca vai nos dar uma ordem que a gente não tem condições de cumprir. E se por acaso pensarmos que não temos condições, Ele nos ajuda, Ele nos auxilia, Ele está conosco. E hoje a palavra é: não deixa de avançar,
prossegue para o alvo, vence as coisas que ficaram para trás e contempla hoje as coisas que estão adiante, contempla hoje as coisas que estão à frente. Mas pastor, eu não vejo, mas pastor, eu não consigo enxergar, mas pastor, eu não sei o que está adiante. Não importa, mas Deus te convida a pela fé contemplar, sentir esse cheiro bom, esse horizonte que Ele abre diante da tua vida hoje. Olha para a frente e deixa o que ficou para trás. É tempo de vencer, é tempo de avançar, é tempo de crescer. Aleluia.